E nós já estamos ao vivo, galera! Excelente tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está pelo Instagram já vai compartilhando essa live, você que está em casa já vai chamando o seu parentesco, o seu vizinho, porque hoje nós temos um convidado especial, um convidado internacional, gente. Não é todos os dias que nós temos um convidado internacional. Eu que já estou muito curioso para saber um pouquinho da história dele e garanto que você também está. Então vai compartilhando a live, que o nosso convidado é especial, é o Nivaldo Faleiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Parabéns para vocês pelo programa, tá bom? Eu já vim acompanhando já há bastante tempo. Esse programa já começou um sucesso danado, né? Agradeço vocês pelo convite, né? Fiquei sabendo aí, fiquei surpreso, mas é uma honra estar aqui, tá bom? Vocês, falando aí com os ouvintes de vocês e vamos em frente. Isso aí! Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí na rádio, Colina do Vale, também pelo Instagram do Ação Cast e também pelo Instagram do Nivaldo, né? Então segue nós lá, né? Depois também vai ficar salvo lá no YouTube e a gente encaminha aí que o pessoal tá assistindo. Então sejam todos bem-vindos, fica ligadinho aí, tem muita história aí, né? Com certeza! E como a gente cada semana tem um convidado novo, diferente, com histórias diferentes e únicas, hoje, como o Jefferson já falou, nosso convidado é internacional, mas é de Borrasópolis. A relação tá aqui, né? Sim! Então conta um pouquinho aí quem é o Nivaldo, né? Para quem está ouvindo, muitos conhecem, mas alguns talvez não conhecem, mas podem conhecer alguém da sua família. Sim. Então conta quem é um pouquinho o Nivaldo, de onde veio, os pais, a família, para o pessoal saber quem é o Nivaldo Faleiros. Tá. Então, bom, eu nasci aqui em Borrasópolis, né? Sou casado, né? Com a Maria Reginalda da Dança Novaes, lá da Baía Fogueira. Na época que eu conheci ela, eu já estava indo para o quartel, para o exército, né? Fiquei um ano e pouco no quartel, no exército, trabalhava na roça com meu pai, né? Meu pai é o Ademar Juliano Novaes, Ademarzinho Faleiros, né? Ele já faleceu já faz 10 anos. Minha mãe também ouviu. Dar um abração para minha mãe no bairro de Ação. Nós somos 7 irmãos. A Adelilde, a Gerandia, a Célia, a Marinês, a Joelmo, Ronaldo. Então, a gente é uma família de agricultores aqui de Borrasópolis, né? Eu sempre morei aqui em Borrasópolis, trabalhando na roça, no sítio. Desde a época do café, né? Tinha muito plantio de café em Borrasópolis, depois veio a geada, aí foi mudando de cultura, mudou para algodão, né? Depois teve uma boa época do algodão, de boas lembranças para todo mundo, que dava emprego para muita gente, né? Depois o algodão também foi passando por uma fase difícil, e as pessoas foram virando para soja, né? E nesse período também, nesse tempo, eu acabei me envolvendo na política em Borrasópolis, né? Eu estava falando, né, Nivaldo? Você foi candidato a vereador 2 vezes, né? Presidente da Câmara. Como eu tinha uma boa ligação com todo mundo, amizade com todo mundo, né? Participava de jogo de futebol no sítio e tal. E aí eu sempre gostei da política, mas gostava de ir lá, ver o barulho da política, bater palmas com os candidatos, aquela coisa toda, né? Sempre participar. Daí chegou, foi no ano de 92. Um monte de amigos da gente começou a falar assim: por que você não lança candidato aí e tal, né? Aí eu falava assim: vai você, né? Vai você, eu não queria mexer com isso, sabe? Aí de repente: não, vai você, porque você tem voto em todos os lugares e tal. E eu acabei, assim, por impulso, assim, acabei entrando na política, né? Aí fui no mandato, o primeiro mandato que eu tive, eu fui o segundo mais votado. Na época, quem foi a mais votada
nossa saudosa Romana Silda Scacabarossi, né, que era a mãe do prefeito eleito na época, e eu fiquei em segundo lugar. Então eu até me surpreendi, nossa, né? Uma boa votação, né? Cidade, um privilégio, né? Sim. Depois terminou aquele mandato, e eu me coloquei como candidato novamente, né? Eu estava envolvido com a política ali, e fui reeleito novamente, né? E fiquei mais 4 anos, mas eu já estava com a intenção de não continuar assim com a política, porque eu me envolvia muito com a política, sabe? Eu tenho o dom de querer ajudar todo mundo, aquela coisa toda, e eu não conseguia cuidar das minhas coisas direito, sabe? Até mesmo da família, né? Estava precisando de mim, minhas meninas crescendo e tal. Eu comecei a me preocupar com a minha família também. Achei melhor não seguir em frente com a carreira política, né? E aí, comecei a mudar de falar, agora vou ver o que eu faço da vida, né? E a história foi seguindo o seu curso aí. Seu curso. Que história, né? Nossa, que história. E como que foi assim, Nivaldo, igual eu falo assim, a ideia de ir para outro país? A gente estava conversando aí nos bastidores, a gente até se emocionou ali que, né, quando fala dos filhos, sim, né, você falou, né, às vezes a pessoa tem uma ideia que o outro país é todo mundo cor de rosa, tudo lindo, e nem sempre é assim também. Conta um pouquinho para nós, assim, você está aqui no Brasil, você está aqui em Boas Novas, mas você também tem, a metade do teu coração está lá, né, que são seus filhos, as filhas, né, que estão lá, netos. Foi assim, como eu estava falando, um período de agricultura, de transição, assim, de uma agricultura de algodão para soja, aquela coisa, tudo. Eu fiquei assim no meio do caminho na época, né? Aí um dia eu tinha a família da minha esposa estava arrumando documentação e tal para fazer cidadania italiana. Aí um dia eu falei para ela, vamos na Itália, vamos para a Itália, né? Assim do nada, assim, um estalo que deu. E ela falou assim, vamos, né? Vamos arrumar essa documentação e tal, vamos sair do Brasil um pouco, vamos achar um outro jeito de trabalhar e fazer uma coisa e tal, conhecer um outro país também, né? E aí nós fizemos isso, começamos a arrumar a documentação para poder viajar, né, para ir para outro país, começamos a tirar informação, como que era, como não era, começamos até a fazer umas aulinhas de italiano, sabe? Vamos para a Itália, né? Aí tinha não sei se vocês lembram do Nãozinho do Poço, sim, né, o nosso amigo saudoso Nãozinho, né? Ele tinha ido para a Escócia, sabe? Aí foi assim, uma das coisinhas, eu comecei a despertar essa questão de sair do Brasil, né? E aí a gente começou a se informar e tal, como que era, como não era. Comecei a correr atrás de documentação e tal. Tinha uma mulher de Maringá que fazia a tradução do documento, aquela coisa toda. Comecei a falar, olha, a gente vai para a Itália, não guardar essa documentação, não demora muito, vai demorar um pouco. Aí começou a demorar muito, sabe, para poder arrumar essa documentação toda. E aí ela falou assim, essa senhora de Maringá, né? Falou, por que vocês, já que vocês estão querendo tão rápido assim, e vocês estão querendo até antes de arrumar a documentação, vocês não vão para a Inglaterra? Nossa, mas Inglaterra, né? Inglaterra, né? Estou aprendendo a falar um pouquinho. Eu estou começando a aprender a falar italiano, agora vai mudar para inglês, né? Eu nunca vi a sério, a gente aqui no Brasil, nas escolas, escola pública, né? Tem inglês, mas o pessoal não leva a sério, aprender inglês, né? E aí falei, vamos para a Inglaterra. Aí fui numa agência de viagem e tal, comecei a me informar como que era, passar pela imigração, aquela coisa toda, né? E comprei passagem, conversei com as minhas filhas, né? Minhas filhas jovens ainda, né? Um momento difícil, né? Falei para elas que a gente ia para lá, elas jovens, mas sei lá, legal, né? Tal. A gente vai lá só por um tempo, depois a gente volta, né? E a minha filha mais velha, a Juliana, já estava em Aracon estudando, né? Estudando aqui engenharia industrial, né? Estava no 3º ano. E ela já estava com 19 anos, 20 anos. E conversando com ela, falei, que legal, vocês vão na Inglaterra, sair em Boas Novas, assim, né? E eu achei na época, se não me engano, aqui em Boas Novas não tinha ninguém que morava na Inglaterra. Ninguém que morava lá, sabe? Tinha alguns e outros em outros países, né? A Inglaterra é meio complicado para ir lá, sabe? Tem que um monte de. A imigração exige um monte de coisa, né? E não é simplesmente falso, como turista, né? Deixei a minha menina aqui
para trás aqui no Brasil, né? Ficaram na casa dos meus pais. E a comunicação, eu comentei com você nos bastidores aí, a comunicação antigamente não é igual hoje, que se conversa toda hora, se eu quiser agora conversar com ela, nós estamos aqui, deve estar vendo lá, né? E daí a gente foi para lá, difícil comunicar e tal, sempre foi passando, né? Passou 6 meses, passou um ano, e a minha filha mais nova, a Adriane, ela não conseguia conversar com a gente, porque ela chorava, ficava com saudade e tal, né? E a gente teve que ser forte, sabe, para poder lidar com tudo isso. Lidar com tudo isso, passar todo esse tempo lá. E aí as coisas foram se ajeitando, né? A gente foi aprendendo a viver um pouco à distância, né? Passou 1 ano e 5 meses, aí minha esposa, a gente sempre gadinho um pro outro, né? A gente falou assim, ó, hoje a gente tá começando já a ganhar um dinheirinho, assim. Chegando uma equilibrada. Se estabilizando a vida lá, né? Já ganhando confiança no trabalho, lá é muito fácil a gente crescer no trabalho, porque as pessoas entram no trabalho e já fica pouco tempo, já volta para o seu país de origem, né? Sim. E aqui as pessoas vão ficando, elas crescem muito rápido no trabalho, sabe? E a gente estava bem lá já, sabe? Nossa, quando a gente falava que a gente estava pensando em voltar, não faça isso, né? Fica aqui com a gente, aí como eu tenho minha família lá, minhas filhas, vai buscar elas, né? E daí a gente conversou, né? Nesse meio tempo, um pouco antes, a Juliana foi, né? O vice-estudante foi para lá, também já fez companhia pra gente lá, né? Aí minha tinha ficado, as duas mais novas tinham ficado aqui. Aí a gente conversei com a esposa, falou assim, ou a gente vai lá buscar as meninas para vir morar com a gente, ou a gente vai embora. Porque não dá mais para ficar agora, não dá mais para ficar longe delas, né? E foi o que nós fizemos. Aí em 2006, quase 2007, eu vim para cá, né? Depois de 1 ano e 6 meses. A minha esposa foi para a Itália, né? Ela foi para a Itália fazer uma documentação. Nesse 1 ano e meio, a gente ficou lá, a gente ficou trabalhando legal lá. Consegui lá, né, trabalhar na empresa, que sabia que estava ilegal, mas aceitou. Naquela época ainda era diferente, ainda aceitava esse tipo de coisa. Hoje eu não aconselho mais a pessoa fazer esse tipo de coisa, porque a polícia pega e manda embora, sabe? Então você fica, se frustra lá, né? Pode até não receber o que você trabalhou, porque as pessoas que sabem se é ilegal, eles não dão calote, vamos dizer assim, né? Aí eu vim buscar as meninas, sabe? Em final de 2006, 2007, foi assim. Assim foi 1 ano e 6 meses, depois que a gente foi. Agora vocês imaginem a emoção. No avião chegando aqui em Londrina, você saber que os filhos estão ali te esperando. Nossa, mais de 1 ano, né? Eu tô tudo não é fácil não, né, gente? Lembra tudo, né? Mas valeu a pena, sabe? Depois desse tempo, elas foram com a gente para lá, fui para a Itália com elas, né? Porque elas tinham que ficar, a minha esposa estava na Itália, as minhas filhas ficaram lá para arrumar a documentação e tal, sair da Itália, ir na Inglaterra já com o passaporte italiano, né? Olha que legal, aí já foi melhorando cada Daí dia mais. a gente já estava mais tranquilo, já deu para respirar um pouco. Respirar e jogar para fora aquela saudade que estava matando a gente, sabe? Porque é difícil. Eu sempre falava aqui para os meus amigos antigamente, né? Usava alguns termos assim, falava, eu posso cortar cana, vamos dizer assim, né? Mas eu não deixo meus filhos para trás, sabe? Eu não consigo ficar longe dos meus filhos. Eu vi assim muitos exemplos de pessoas, né, que japonês no Japão, né, largava a família para trás, conheci uns amigos da gente que fez isso. Você acaba se perdendo o contato com os próprios filhos. Os filhos costumam ser a gente, sabe, numa fase tão gostosa da vida, né? Mas o meu não sei, a gente ficou muito ligado, sempre ficou mais forte ainda, na verdade, né? Elas foram para lá com a gente e tal, ficamos lá um bom tempo, os jovens, meninos inteligentes, que não deu trabalho pra gente, as meninas boas, vocês estão ouvindo aí, mas eu tenho não é tão boa assim. Não, mas você contou aí pra nós que elas foram, ficaram um tempo e voltaram também pro Brasil para estudar, né? Isso. Então, a Juliana, ela acabou arrumando um namorado, né? Eles moram juntos, então, na verdade, eles estão se ajeitando agora para casar. Então, nós estamos felizes por isso. Ai, que legal. Tem um neto, tem um netinho, né? Tem o Luca e a Bela. O Luca tem 10 anos, a Bela tem 6 anos.
só fala inglês. Olha, Porque que legal, porque o marido dela é inglês, né? E aí dentro de casa a gente ficou muito tempo um pouco longe, assim, sem morar com eles também, né? E daí ela só conversava inglês com o marido, as crianças conversavam inglês. Por que eu conversava português com ele, né? Sim. Então eles só falam inglês. E o mais velho, que é o Luca, né? Ele conversa, a gente conversa com ele, ele entende tipo 70% que a gente fala, mas a gente fala, Luca, fala em português com o vô, né? Speak português. Aí ele fala, ok, vô, mas e a gente tem que se desdobrar, né? Para poder comunicar com eles. E sendo de professor da gente, né? A gente acaba aprendendo bastante com os netos também. E daí a questão das meninas querer estudar, né? O tempo foi passando e tal, a Josiane, né? E a Adriane. A Adriane veio várias vezes, ela vinha para cá, não se adaptava lá, estudando lá, queria voltar lá. Eu sempre falava, filho, se você quiser ir para o Brasil, né? Você vai a hora que você quiser, o pai te leva lá, então, sabe? Vai, fica na avó, se você não quiser ficar lá, o pai te busca de volta, mas faz aquilo que você tiver vontade de fazer, né? Então ela chegou a vir para o Brasil, ficou aqui 1 ano, mas longe da gente, contato tá perto da gente, né? E aí a gente acabou levando ela de volta, foi para a escola, porque não é fácil também para imigrante chegar lá, enfrentar aquelas escolas, tem muito imigrante nas escolas, sabe? E existe muito bullying também nas escolas lá, sabe? E aí ela se sentia não sentia vontade, sabe? E o tempo foi passando e tal. Aí no final de 2011, a gente resolveu vir para cá, veio eu, minha esposa, a Josiane e a Adriane. Aí nós viemos para Boas-Obras. E a Josi foi para Londrina estudar, nós arrumamos um apartamento para ficar lá em Londrina. A Josi estudou engenharia elétrica, engenharia eletricista, né? Mas é engenharia elétrica, né? Agora é engenharia eletricista. A Adriane foi terminar o ensino médio ali em Cambé e teve que sempre recomeçar, né? Recomeçar ali aqui no Brasil, né? Ter que fazer uns testes lá para poder saber que nível que ela seguia, porque ela já tinha estudado 2 anos na Inglaterra e eles não estavam aceitando que esses anos que ela estudou na Inglaterra tem que retomar tipo, do começo do ensino médio, né? Aí a gente foi em Londrina, no núcleo de educação e tal, conversando com o pessoal, explicando a situação e tudo. Aí ele falou, ela pode fazer o primeiro ano, mas ao invés de eu passar no segundo, nós já passava no terceiro. Então ela se ajeitou, ela precisava também para poder depois entrar na faculdade, né? Aí a Josiane terminou a faculdade dela, assim que terminou, antes de terminar um pouquinho, o pessoal já queria que ela, através da do genro que está lá na Inglaterra, a minha filha que está lá também, falava sempre, vem para cá, volta para cá, né? E eles ela acabou voltando para a Inglaterra, chegou empregada, já engenheira para a Inglaterra. Um orgulho danado para a gente, sabe? A Adriane ficou aqui com a gente, né? A gente ficou aqui, ela ficou só as 2 lá na Inglaterra aí. E depois a Adriane fez faculdade também, se formou em psicologia, casou através da escola lá, conheceu meu genro, o Du, acho que o Du deve estar vendo ainda, um abração a ele. Mais um amigão, um agregado da família, né? Que se transformou num filho também. Faz do jeito se torna um filho pra gente, Isso. né? O Du já trabalha em tecnologia, né? Ele é formado em TI. E aí casou, né? Fizemos o casamento deles aqui em Boas-Obras e tal. E assim que terminou, casou e tal, passou uns 6 meses e começaram a querer ir pra Inglaterra também. Aí, vamos pra lá, pai, vamos com a gente pra lá, né? Vamos ficar juntos, não vamos separar mais não, né? E a gente também já estava doido para ver as meninas que estavam para lá, né? E conversei com minha esposa, vamos ficar com as meninas. E isso já faz mais de 3 anos, né? Que a gente está lá de novo, junto com as filhas. Rivaldo, você falou que era agricultor, certo? E você teve uma mudança assim radical, que você não viajava, você estava contando para nós ali, né? E você quis viajar para outro país. O que você mais aprendeu com essa viagem assim? Porque você falou que não viajava, não ia nem nas excursõezinhas da escola e o agricultor, de repente, vou para outro país. O que você mais aprendeu assim? Olha,
foi assim, igual, foi muito assim, uma mudança radical, né? Hoje mesmo eu estava conversando e uma pessoa falou assim, mas o que deu em você, né? Foi um caminho que eu encontrei, sabe? Na época. Um caminho que eu encontrei porque, igual eu comentei, tinha um amigo nosso, o Nãozinho, que tinha ido para Edimburgo, na Escócia. Eu conheci algumas pessoas também que tinham morado em outros países, né? E eles falavam muito bem de outros países, né? Eu falei, eu tinha saído da política, né? Estava nessa transição de agricultura, uma coisa de... Foi um ano muito difícil, naquela época, eu estava saindo do ciclo do algodão para a soja, e a soja era uma época que... Quem estava saindo do algodão, quem saiu da época do algodão bem primeiro e foi entrando para a soja, já foi se ajeitando. Quem foi ficando por último, foi se complicando até financeiramente, vamos dizer assim. E eu fui um desses que fui deixando para sair depois, sabe? Porque eu dava muito emprego, muita gente, eu tinha caminhão, e 2 caminhões, buscava gente em faxinal, para algodão, todo mundo trabalhava, todo mundo ganhava dinheiro. Eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava daquilo, que era gostoso conviver com todo mundo, aquele monte de gente, todo mundo no final de semana com dinheiro, sabe? Então era uma fase muito boa mesmo, sabe? Eu ficava insistindo naquilo, sabe? Depois que acabou, eu fiquei um tempinho aqui e comecei a pensar nessa possibilidade de eu preciso arrumar um outro caminho, né? Daí eu falei, por que não ir para um outro país para mim retomar a vida, assim, trabalhar de outra forma, né? conhecer outras coisas, trabalhar e tal. Eu falei, acho que o momento é esse, sabe? E eu não tive medo, simplesmente a gente foi, igual eu falei, fomos para a Inglaterra, um país diferente. Imagina, não pode ter medo de mudança na vida da gente, sabe? De repente você imagina, mas a porta se abriu, eu perdi essa oportunidade, tem um monte de portas se abrindo aí, sabe? O tempo todo, né? Tem um monte de oportunidade, a gente tem que sempre levantar a cabeça, surge um problema na tua vida, você tira de letra, se agiganta e faz aquele problema desaparecer, entendeu? Quando você vê daqui um tempinho, você vê que aquilo não era nada, sabe? E vai vir outros problemas, e vai ser mais desafio, você vai sair deles também, entendeu? Eu sempre fui muito otimista com a vida, sabe? Eu acho que não tem nenhum problema gigantesco que a gente não consegue fazer ele ficar pequeno e seguir em frente. É uma das coisas que você falou ali, né? Que a gente estava até brincando, né? Que de fazer, uma época que o Nivaldo estava aqui, a gente foi na parte do ECC ali da paróquia, né? Aqui em Boasópolis. Eu não fiquei na mesma equipe do Nivaldo, mas o pessoal que ficou só falava que foi muito divertido e tanto que é importante essa alegria, né? Você falou, leva a vida muito assim, desse brincar, mas é um brincar, não brincar de qualquer jeito, é um brincar de leveza, né, Nivaldo? Então é o que a gente estava falando, esse brincar da vida, porque o problema existe, as dificuldades existirão, todo dia vai ter uma coisa pra gente estar ali se desafiando, mas eu acho que é trazer essa alegria, né, de ver as coisas de uma forma diferente. Eu acho que isso que é importante, né? Sim, ficou muito legal. Essas falas do Nivaldo, né, mostram pra gente a arte de se reinventar, né? Era agricultor, foi vereador e depois foi para um outro país há anos atrás, quando as coisas eram mais difíceis, né? Em relação até à tecnologia, porque hoje se você procurar, quero ir para a Inglaterra, vai aparecer vídeo, pessoas explicando como que você faz isso, como que você faz aquilo. Então hoje está mais fácil, né? O acesso às informações. Sim. E quando vocês foram, até como você falou, ninguém de Boasópolis, ninguém conhecido estava lá. Você foi o que foi lá e desbravou a Inglaterra e depois levou alguns foram depois de você, né? Eu sei que você ajudou muita gente lá. Que bacana, né? Através da sua vida você mudou a vida da sua família. Porque acho que o Nivaldo, que morava em Boasópolis, nunca pensou que ia ter netos ingleses. Jamais. Que iam falar inglês, um genro inglês, né? 2, né? No caso. Exatamente. As filhas, né? Estudaram, estão trabalhando lá. Que bacana, que diferente. Como que a gente pode mudar a nossa vida, mudando talvez um caminho diferente que você pegou. Não que aqui talvez, né? Também pudesse ter dado certo. Sim. Mas a sua ida para lá te fez maior, né? Te fez enxergar muitas coisas também, diferenças, né? Então metade do seu coração é aqui no Brasil, mas parte também está lá. Sim. E fala um pouquinho para nós, Nivaldo, assim, algumas coisas que você acha de muito diferente do Brasil e da Inglaterra. Que você, quando você chegou lá, ou hoje, né, que você já conhece bem, você fala, nossa, no Brasil é muito diferente isso aqui, ou mais de uma coisa, né? Algo que assim exemplifique para quem está ouvindo a gente. É uma das coisas, não é? Não. A comida é diferente, mas tem uns outros costumes, né?
Aí Londres, principalmente, a gente ficou lá 6 anos em Londres, tem muitos imigrantes, né? Então tem indiano, tem lá mais de uma centena de países, nacionalidade ali, né? Então tem comida indiana, né? Tem comida tailandesa, comida inglesa, um hambúrguer, né? Então esse costume de brasileiro de feijão com arroz aqui é mais brasileiro, né? Até mesmo os portugueses chegavam na gente, nossa, mas vocês comem feijão com arroz todos os dias. Jeito de português falar, né? Mas tem muita coisa que dá muita diferença no Brasil, sim. A educação do povo brasileiro e do povo inglês é bem diferente. Em várias, não só a educação de falar, como de agir, assim, no trânsito. Eu viajo muito lá na Inglaterra, no meu trabalho, né? Eu viajo cada dia para uma cidade diferente. E aqui eu estava comentando essa semana com alguém, meu sobrinho Renan, comentando com meu sobrinho Renan Novaes, deve estar me vendo também. Estava aqui agora um pouco. Falando para ele aqui você pode estar, se você estiver na rua ali, nem 100% intenso, mas exceção também, né? Você está andando na rua ali, você quer cruzar um lugar ali que está carregado passando, você quer entrar ali também para ir, né? Lá o cara dá um sinalzinho de luz, assim, legalzinho, só fala fazer assim, passa, né? E você vai e tal, aqui é meio maluco, sabe? O pessoal, né? E lá também, lá a direção é do outro lado, contrária, totalmente contrária. Quando eu cheguei aqui, eu vim em abril passear aqui, fiquei 10 dias só, a vida intensa de viajar todo dia, eu viajo todos os dias, eu ando muito, eu ando mais de 1000 km por semana lá, eu ando bastante. Então eu cheguei a direção é do outro lado, né, contrária. Eu cheguei em Londrina, eu peguei o carro lá e fui na casa do meu sogro, tá tudo bem, né? Aí eu cheguei no Borrasópolis, aqui na Guarda da Aviação. Quando eu saí na estrada ali assim, já coloquei meu costume de ficar fazendo meus videozinhos, né? Falei, agora estou em casa, estou no Brasil, meu Deus, estou em Borrasópolis, né? Já coloquei meu telefone na barraca para filmar, coloquei e saí na rodovia assim, já fui direto do jeito que eu estava na Inglaterra. Quando eu ia lá na frente, o cara deu sinal de luz, buzinou, eu falei, nossa, meu Deus do céu! E eu estava na contramão, né? Estava na contramão. Aí parei o cara do outro lado assim, meu Deus, agora eu tenho que acordar aqui, nossa, tudo no Brasil. Sabe, é umas coisas, tem muitas coisas assim, diferentes, sabe? Mas é um país assim, mais desenvolvido, né? Eu vejo assim que o Brasil mudou muito para melhor, de uns tempos para cá, as coisas melhorou bastante no Brasil, mas eu acho que o Brasil ainda precisa ser descoberto ainda, sabe? Muita coisa no Brasil para evoluir ainda, para chegar onde eles estão lá, sabe? É um país mais bem organizado, é um país muito antigo, né? E o Brasil é um país muito rural, sabe? Você vai nas fazendas, no mato, né? Lá é tudo arrumadinho, sabe? Você vai no interior da Inglaterra, as propriedades cercadinhas, sabe? Aqui você tem lugar que você não sabe onde é de um dono de outro. Tipo assim, é um país ainda rural, né? Muito rústico ainda. É como se fosse uma casa, né? O Brasil é como se fosse uma casa, que ainda falta fazer lá os rodapé, entendeu? Mais ou menos isso. Lá é mais acabadinho, mais todo bairro, todo lugar que não é tão grande tem um shopping, sabe? E muita gente mesmo. Nivaldo, você falando de trânsito aí, né? Realmente eu dirigi faz pouco tempo, né? Perdi o medo de dirigir, mas eu fui no Pará, ali onde os filhos da Cida do Lino moram, eu fiquei 30 dias, eu e meu esposo no Pará lá. E realmente aqui a gente já vê uma certa dificuldade no trânsito, o negócio falou de não ter muito estressado, né? Muito assim, né? Não dar espaço para o outro, enfim. E lá nessa cidade, uma cidade assim, hoje está com quase 400, 500 mil habitantes, uma cidade bem grande, lá você vê uma loucura. Eu falei pro Carlinhos que se Borrasópolis quase eu dirigi ali muito menos. Porque pensa ali, igual você falou, é uma desordem assim, gigantesca. Então, Alcina, como é que alguém consegue dirigir aqui que eles não respeitam? Eu acho que lá deve ser mais do que na nossa região sul aqui, né? Muito, assim, gosto não tem semáforo, mas não respeito, é moto, sem capacete, ainda sem capacete, sem capacete, daí o porta na tua frente, você tem que frear em cima, na moto é 3, 4 na mesma moto, aquelas motinhas, tudo, assim, igual você falou, na hora de você ver como que no Brasil precisa, né, caminhar muito. Eu acho que tem que ser desde a escola, sabe?
muita coisa, escola, educação e tal. Mas o Brasil está evoluindo também. O Brasil tem muito emprego, sabe? Eu cheguei aqui, eu vejo que só não evolui numa trabalho que não quer, principalmente aqui na nossa região. Né? A falta de mão de obra hoje está muito grande no Brasil. E assim, eu vejo aqui, meus irmãos, o pessoal tem uma pessoa que trabalha por dia ali, e não paga mal, entendeu? Não paga mal, né? Eu tenho sempre meus irmãos. Vou voltar da Inglaterra para trabalhar aqui. Exatamente. A única coisa, a diferença é que é a moeda, né? Que a moeda, hoje a Libra deve estar em torno de 6,50, 6,40 por aí. Então dá essa diferença. E nós somos brasileiros, a gente tem o privilégio de ser brasileiro, aí vai vantagem ser brasileiro e morar fora, porque a moeda é forte. Se você, por exemplo, eu sempre falo uma comparação, se você ganhar lá nos 1.000 libras lá, né? Aí você consegue chegar no final do mês e gastar 600 ou 400. Só que esses 400 libras você multiplica lá por 6,5, vai dar um dinheirinho, né? Esse dinheirinho você manda no Brasil, e aqui no Brasil é bastante. Eu estou dando um exemplo, mas se for um valor mais alto, tipo 1.000 libras, se sobrar no mês, são 6 mil e poucos reais. Então, assim, é uma coisa assim. Você consegue girar, que aqui no Brasil a maioria não consegue. Se você tem essa intenção de voltar, lógico, todo mundo que vai para lá, grande, 90 e tal por cento, quer voltar, né? Quer ir lá ficar um tempinho, você vai voltar pro teu mundo, né? Sim. Então, quando você chega aqui, você tem um dinheirinho, né? Para montar o seu negócio e tal. Mas a Jéssica comentou agora há pouco, né? Da minha estadia na Inglaterra. Eu sou uma pessoa que posso ver as pessoas felizes. Sabe? Onde eu estou, eu abro mão até de mim, se for preciso, de algumas coisas para mim, para ver as pessoas felizes. Eu sou assim. Quando eu estava na política, eu queria fazer uma coisa de bem para as pessoas, igual está fazendo assim porque ele vai ser acreditado. Eu até me irritava, sabe? Porque o meu jeito de ser é esse. Onde eu estou, eu quero ver as pessoas bem, né? Então, quando eu estava na Inglaterra, de vez em quando alguém, eu quero vir para cá, mas é uma mudança muito radical. E igual eu estava falando, não é tão assim, tem coisas também que não é aquela maravilha, porque é muito bonito, você fala, mora fora, mora na Europa e tal. É uma vida difícil, principalmente para quem vai trabalhar em serviço de limpeza, essas coisas todas, não é fácil. As minhas filhas, eu me sinto vitorioso, elas estão muito bem, elas têm um trabalho ótimo, elas são engenheiras, elas fazem projeto, eu fico até orgulhoso do trabalho. Nessa pandemia agora, trabalhar em casa, a empresa manda computador, sabe? Praticamente equipa uma parte da casa para virar um escritório, um home office, né? Para trabalhar em casa. E depois da pandemia, aí acabou que ficando quase que definitivo o trabalho em casa, sabe? Vai lá de vez em quando os offices lá para poder, no escritório, né? Para fazer reunião, aquela coisa toda, sabe? Agora, para quem vai lá para trabalhar, que não tem uma profissão, não tem um preparo para ter um trabalho melhor, né? Não sabe falar inglês, é difícil. Então, mais a pessoa insiste, acha, mas a pessoa não quer ajudar a gente, né? Então, mas teve uns e outros que foi para a Inglaterra, tem pessoas da família, né? Que foi para a Inglaterra, a gente ajudou, comprou passagem na época, sabe? Levou que estava numa situação muito difícil aqui, a gente levou para lá, se ajeitou hoje, tem filhos dele casando lá, estão virando empresário na Inglaterra, sabe? Pessoas bem já estruturadas na Inglaterra, que talvez nem volta mais, porque a família começa a aumentar por lá, nascer filho inglês, né? Filho de brasileiro, mas inglês, né? Tem um caso de um menino que virou quase um filho para mim, sabe? Que eu tenho ele como um filho, ele já me chamou até de pai. Pai dele para ficar, eu só vou falar o nome dele que ele vai ficar brasileiro até hoje. A Jéssica sabe quem é. Mas que legal. E eu sei, esse menino mesmo, eu fui, quando eu cheguei lá, eu tive que renovar meu visto, né? Eu tenho visto de permanência lá, né? Sim. Aí como eu fiquei um tempo fora, eu tive que voltar lá para regularizar. Eu cheguei de aqui de novo, estou aqui de novo, e para aceitar isso daqui e tal. Aí fui chegar lá rapidinho. Aí eu tinha ficado uns 5, 6 anos aqui, né? Aí eu fiquei na casa desse menino lá, né? Aí ele foi comigo, né? Daí eu falei, com você, né? Aí ele chegou lá e foi comigo num lugar lá, movimentado, no centro de Londres e tal, né? E meu inglês é mais ou menos, eu me fiz bem lá, sabe? Mas assim, para conversar corretamente, quando tem alguém perto, eu peço ajuda, né? Esse menino fala inglês fluente hoje, né? Aí ele chegou lá e falou com um negão de segurança, falou, eu estou aqui com meu pai, eu quero entrar com ele lá dentro.
Você ficou todo orgulhoso, né? Nossa, só, ele é muito Legal. querido. Aí ele foi lá comigo e tal, rapidinho, já ajeitou. Nossa, então ele é um daqueles brasileirinhos daqui que deu certo lá. Hoje ele é empresário lá na Inglaterra, ele tem funcionário. Ele chegou lá na Inglaterra, uma história bacana também, quando ele chegou lá. Se ele deixar, eu falo o nome dele. Trazer ele quando ele vier pra cá. Ele chegou lá na Inglaterra, eu trabalhava num hotel, sabe? Já há muito tempo, eu estava trabalhando num hotel. Aí, o gerente desse hotel era brasileiro. Depois de uns 6 meses que eu trabalhava lá, eu descobri que o gerente era brasileiro. Ele não falava só falava inglês com a gente. E eu não sabia que ele era brasileiro. Ele tinha uma cara de inglês, sabe? E ele sabia que eu era brasileiro. Eu falava, na hora de ir embora, eu falei, bye, see you tomorrow, né? Tchau, até amanhã, né? Ele só inglês, né? Daí um dia alguém falou assim, o gerente brasileiro, basta brincar. Sério, eu passei perto dele assim, você me enganou o tempo todo, né? E eu trabalhava muito nesse hotel lá, né? Eu fazia limpeza assim, mas é tranquilo, o serviço de limpeza é diferente daqui. Aí ele falou assim, eu vou tirar você desse trabalho, você vai trabalhar aqui. Eu trabalhava com uma empresa terceirizada no hotel. Ele falou, você vai trabalhar para mim, para o hotel. Agora você vai ser funcionário do hotel. Se você quiser, eu vou te pagar melhor para você, eu sei que você merece trabalhar mais, você não falta no serviço, você é um cara bom, eu gosto de você. Virei até um amigo dele, de frequentar a casa dele depois. Se chama Herter do Carmo. Olha só. Aí tá. Fiquei trabalhando lá e estava com ele. Então é uma rede muito grande de hotel, mais de 400 hotéis. Aí esse menino que eu fiz esse comentário agora há pouco, queria ir para a Inglaterra, ele é o irmão dele. Aí a gente tinha era amigo aqui, mas não era aquela coisa. Sempre se encontrava, cidade pequena, mas todo mundo, né? Aí eles foram na casa do meu pai, pegaram o telefone meu e ele falou, não, tranquilo, pode ir. Põe passagem aqui, a gente vai te buscar no aeroporto. Aí uma pessoa lá que cuidava do hotel, ela cuidava de 12 hotéis, a parte de limpeza do hotel. Eu falei, vamos dela portuguesa. E elas gostavam muito de mim, que eu trabalhei para eles, né? Daí depois eu fui trabalhar no hotel mesmo. E elas falaram, eu preciso de uma pessoa que vai num hotel com quase 500 apartamentos. Né? Eu preciso de uma pessoa que recebe os delivery, que vai chegar, né? Que cuida do povo ali, do povo que vai trabalhar, montar as camas, são quase 500 apartamentos, sabe? E eu preciso de uma pessoa, mas tem que falar inglês. Eu falei, eu tenho essa pessoa. Ele fala inglês, nossa senhora, fala inglês fluente. E era esse menino. Era engraçado essa história, sabe? Eu conto pra ele e falei assim, filho, mamãe, você me colocou na fria, né? Tipo assim, né? E aí ele chegou e foi trabalhar. Trabalhou, menino jovem, inteligente, né? E ele começou a ir, sabe, trabalhando, e vai daqui, dali, encontrei com essa portuguesa, os 3 sozinhos, falando, ele é muito trabalhado, mas não fala inglês, ele não fala. Eu falei, fala assim, como fala inglês? Ele tá com vergonha, ele vai se soltar, fica tranquilo, ele vai começar a falar, né? Aí tá passando o dia, ele ficou naquele trabalho um monte de tempo, depois ela sozinha, elogiou, me volta, ele ótimo. E aí ele se desenrolou com o inglês e foi aprendendo rapidinho e tal, né? Forçando a barra ali, também estudando um pouco, e hoje tá, ele virou empresário. Depois ele voltou ao Brasil, né? Depois ele ficou aqui um tempinho de novo, e depois voltou de novo para lá. Hoje ele assim, eu falo assim, eu me sinto vitorioso de ver o resultado de uma estendidinha de mão que ele deu, sabe? Só uma estendidinha de mão. É muito legal isso mesmo, e eu vejo assim, né, é a constância, né? Eu vejo assim, quando você vai fora do Brasil, eu nunca fui, né, mas pelo que você me contando, os desafios vão vir, as dificuldades vão vir, seja a saudade da família. Esse é o maior problema. Eu acho que é o maior problema, é que as pessoas se desesperam lá e acabam, né, perdendo a oportunidade, às vezes, de. Né, aí é uma cultura diferente, gostou uma língua diferente, que daí você chega lá, não sabe onde ir, o que pede, como fala, como age. Então a pessoa precisa ter essa constância e essa firmeza, igual você falou, é um período, eu vou aprender, né? Eu achei bem legal. E quantos que vão, igual você falou, e acaba desistindo, né, de uma oportunidade incrível e acaba voltando e às vezes perde essa oportunidade, né, de crescer, de evoluir, por não ter essa constância, essa firmeza. Tá difícil? Tá. É igual no Brasil, né? Quantas coisas a gente vê aí, né? Que as pessoas, elas. Principalmente essa geração mais nova, né? Eu e a Jéssica aqui, o Jefferson tem que estamos comentando. É uma geração muito mais que
cede muito mais rápido, desiste muito rápido. Sim. Lá, assim, é um país muito, assim, convidativo para você viver lá. Por exemplo, se você for uma pessoa muito ambiciosa, querer de consumir as coisas, tudo você ganha, você gasta lá. Por exemplo, sai lá no iPhone, né? Sai ali. Começa ali, né? E você passa nas lojas, você vê, nossa, um iPhone e tal. Tecnologia. 800 libras eu consigo trabalhar e pagar isso em 2 semanas de trabalho, ou 1 semana, dependendo do trabalho. Nossa, quando que eu botei isso no Brasil, o cara vai comprar aquilo, né? Aí passa um tempinho e surge uma outra coisa. Começar a querer acompanhar essas coisas, você não consegue juntar um dinheirinho para depois você voltar, entendeu? Então você fala, tem muita gente, muito brasileiro que vive lá. Eu sei, porque eu já estou lá e a gente vê lá a situação de muitos brasileiros que não tem dinheiro para poder comprar passagem para voltar para o Brasil, né? Que não tem juízo, né? Que fica frequentando um monte de lugar, que tudo é fácil, né? Então tem que ter juízo e não é fácil. Um país diferente e também não é um lugar que você vai daqui um mês, 2 você volta, né? É caro. Então a pessoa tem que ter, se for pessoa agilizadinha, igual no caso desse menino que eu comentei aí, e tantos outros que dá certo também, né? A pessoa fala, foi um investimentozinho assim, feito de coração, que deu certo, assim como as minhas filhas. Nunca tive problema com minhas filhas lá, tanto no trabalho, só vejo coisa boa acontecendo lá, sabe, na minha família, né? Então, mas eu vejo assim, assisto de perto, assim, muitos brasileiros pedindo ajuda. Olha, eu vim pra cá, mas eu tô querendo voltar e tal, eu não tô conseguindo trabalho, sabe? Pessoas que não param no emprego, começa e já não gosta, fica trocando, sabe? E igual eu falei, lá na Inglaterra, se você começar a trabalhar numa empresa boa, né? E você for firminho, tudo começa de baixo, né? Sim. Tudo começa, principalmente quem não sabe falar língua e tal. Então você chega lá, você vai conquistar as pessoas muitas vezes no braço. Não falta no trabalho todo dia, né? É isso. Tem uns horários. Rapidinho, exatamente, rapidinho você cresce. Você muda, você vai se tornando. Eu já cheguei em lugar para trabalhar que eu era um novato ali, e dentro de um mês eu já estava. Porque muita gente sai, sabe? E aí você vai ficando, aqueles que ficam, você cresce rapidinho. Eles começam a perceber que você tem, eles começam a dar corda, sabe? De dar oportunidade. Pô, vai ficando aqui que eu vou te ajeitar, vou melhorar o salário, e por aí vai, entendeu? Você vai se transformando em um líder, rapidinho. Bacana, né? Muito bacana. Aqui no seu Instagram, a Rosângela Vesper comentou: companheira de escola e orgulho do bairro Fogueira. Abraço, Rosângela. Tem mais gente aí assistindo. Envia para quem você conhece, quem quer ouvir essa história do Nivaldo. Ele está falando sobre essa persistência também, né? De chegar num lugar. Aqui também é assim: você vai começar num emprego novo, mudar de cidade. Você tem que persistir, não vai ser fácil, não é um mar de rosas a vida, por mais que uma internet mostre, algumas pessoas mostrem que tem dificuldades. Aqui ou lá, né, Nivaldo? Sempre vai ter. Mas se a gente seguir um caminho, se a gente souber o que a gente quer para o nosso presente e futuro, a gente consegue construir. Talvez a diferença ali de moeda, igual você falou lá, seja mais fácil por conta disso, né? Mais valorizado do que aqui. Mas aqui também, se você pegar o seu salário e gastar tudo, não vai sobrar nada no final do mês. E lá também vai ser assim. Você pode até ganhar melhor, trabalhar mais, só que se você gastar também sem pensar no amanhã, você não vai ter nada para fazer no futuro, né? Exatamente. E na vida da gente, você nunca pode ficar me imaginando, mas aconteceu isso, agora o que eu vou fazer da vida, gente? Igual eu falei, tem muitas portas aí esperando você bater nela. Entendeu? Se dá uma zebrinha com alguma coisa, que aconteceu algo na tua vida e tal, você levanta a cabeça, entendeu? Levanta a cabeça e mostra que você é forte. Eu sou forte, vai surgir coisa na minha vida que vai mudar a minha vida, e eu fiz isso. Né? Eu saí daqui com razão do meu mundo, isso aqui é minha vida, sabe? Conheço todo mundo, a gente anda na rua, é um privilégio a gente só encontra pessoas querendo abraçar a gente, um carinho gostoso. Eu abri mão por um tempo, né, para viver num outro país distante. Por quê? Porque a gente não pode ter medo de desafio, entendeu? A gente não pode achar que só tem um caminho para você seguir, né? Existem várias oportunidades, vários caminhos, aí várias portas, que você bate na porta e coisas boas, não é verdade? E
sempre otimismo, levantar a cabeça, enfrentar o mundo. A gente nasce para viver aí talvez no máximo 100 anos, né? Minha mãe vai viver 120, ela falou para mim. Mas nem todo mundo. Legal, gente. Mas a gente tem que aproveitar o momento da vida hoje, né? Ser otimista, né? Acreditar em dias melhores, né? Sempre tem solução. E pessoal, já estamos quase chegando ao fim já. do nosso- Eu tava aqui, meu Deus, né? Como é que vai ser isso? Não, porque assim, ó, se fosse um convite para ir num churrasco, que legal, vamos num churrasco. Mas é uma coisa séria, né? É um programa sério, entendeu? Conversar com as pessoas que estão ali ouvindo a gente, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Mas foi linda a sua história. Eu nunca vou esquecer esse dia de hoje, tá? Que eu vim lá da Inglaterra de longe, né? Chegar aqui, receber um convite assim, tão honroso como esse, tá? Muito engraçado, porque até nós falamos bastidores que o seu nome já estava na nossa lista já faz algum tempo, Olha né? só. Era um privilégio mesmo, assim, então não foi só você ver assim, né? Já estava nos nossos planos. Quero dar um abraço muito grande para sua esposa, né? Para suas filhas, os genros que estão aí tudo fora do Brasil. Quem sabe um dia eles vierem para cá. Porque é um prazer pelo menos a gente conhecer em nós do Ação Cast. Né? Um abraço para eu e outro lado aí do mundo, né? Então, com certeza estão vendo. Tá? Vamos poder assistir depois também. Então, um abraço. Continua aí, né, com essa missão linda deles lá, né, trabalhando, construindo a família, né, que é a base de tudo, né, Nivaldo? É o nosso pilar, é o nosso sustento, né? Sim. Deixa eu aproveitar aqui, né? Mandar ali um beijão pra minha esposa, tá bom, Rê? Sei que você tá vendo aí, tá? Obrigado por tudo. Tudo isso que a gente conquistou na vida foi graças a essa união nossa, né? A gente foi sempre duas pessoas, mas uma só, né? Batalhando na vida junto. E difícil falar. Emoção, dá emoção. Mas nós somos vencedores, né? Temos aí 3 filhas lindas, 3 filhas que só me dão orgulho, né? Então, a minha família também, meus irmãos, eu só tenho a agradecer, tá? E vocês aqui, eu nunca mais me esqueci também dessa oportunidade de estar aqui falando isso aqui hoje, tá? Eu sou muito apegado assim, nas pessoas, né? Boas obras da minha vida aqui, onde eu nasci, eu tenho uma oportunidade desse mundo aqui. Eu tô lá na Inglaterra, mas o coração está sempre puxando para me voltar para cá. Eu sempre falo para as pessoas, meu coração está aqui. Quer dizer, meu corpo está aqui, mas meu coração não consegue ficar aqui 100%, né? Agora eu estou trabalhando a minha cabeça, trabalhando como é que fala? Meu espírito, para poder viver com essa situação de ficar um pouco lá, dividir o meu coração com minhas meninas, né? E dividir com as pessoas que me querem ver, que eu sei onde eu ando aqui, eu só recebo carinho. Eu fico até sem palavras para poder agradecer. Eu fui lá hoje, encontrei com o pessoal que era dentro do quartel do Exército, só carinho, sabe? Encontrei com várias pessoas, não vou falar nome aqui para deixar alguém sem falar, mas só recebi amor e carinho, só recebo amor e carinho das pessoas aqui de Boas Obras. Mas fica tranquilo que eu vou dividir meu coração um pouquinho lá com as minhas meninas. E um pouquinho aqui. Isso aí, no final tudo dá certo. Isso aí. A gente também quer agradecer, né, a oportunidade de você ter vindo, ter dado certo, né, de você estar aqui nesse momento no Brasil. A gente queria muito ouvir a sua história, que outras pessoas ouçam e se inspirem, né, porque às vezes uma frase dita aqui ecoa, né, para as pessoas que vão assistir ao vivo, que vão assistir depois. E como forma de agradecimento, a gente tem uns presentinhos, uma lembrança, para você não esquecer, né, da gente. E agradecer a confiança, né, porque você confiou na gente para estar aqui, né, no programa. Então, esse aqui tem uma história, eu vou contar rapidinho. Na semana passada a gente recebeu o Isael, que escreveu o livro, né, Boas Obras em 70 anos. E ele, sem perceber, trouxe um livro a mais. Ele deu um livro de presente pra nós, sorteamos também, porque até o Júlio, cunhado da Glócia, ganhou. E ele falou, façam o que vocês acharem melhor. Olha que honra. E eu pensei, a Glócia também pensou no quê? Entregar pra você o livro. Quem mais, né? Talvez seria merecedor tanto, se você tenha comprado ou não, vai Não, eu até comentei aquele dia. A gente viu. Quero comprar um, né? Então, Isael
ele é um grande exemplo, né? Também. Eu conheço o Israel desde menino também. Eu estudava no colégio, na escola. Meu irmão estudava com ele, ele vinha de bicicleta. Eu sou testemunha disso. Muito inteligente, tanto é que ele foi um menino escolhido lá na escola. O pessoal do banco chamou ele para trabalhar no banco, e a partir daí a vida dele, ele trilhou um caminho só. E ele é um orgulho para nós, São Borrasópolis aqui, né? Sim. Tá. E você também, né, levou Borrasópolis, né, o nome de Borrasópolis para o mundo, para você não esquecer de Borrasópolis, né? Mais uma lembrancinha aqui, o livro da cidade. Obrigado, Israel. Obrigadão, tá? É isso aí, gente. E, Nivaldo, eu gostaria de fazer a última pergunta para você. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? A ação que mais me moveu até hoje foi de ter vivido uma vida intensa, né? E nunca ter medo de mudar, ter mudança na vida da gente, né? Que o mundo é pequeno, se você não tiver medo de viajar por ele, né? E tem muita coisa boa aí para o mundo esperando para as pessoas que buscam oportunidade, né? E uma mudança grande de ter mudado de país, uma mudança bem radical, né? Mas eu me sinto vitorioso, já falei. 3 filhas lindas que deu certo morando fora, é meu troféu, né? É o troféu da minha vida, são minhas filhas e meus netos, a minha esposa que é a minha maior incentivadora e companheira. E as pessoas que a gente já estendeu a mão também, que deu certo. E é isso, saber que o resultado do otimismo, de estender a mão para alguém, a gente fez mudar a vida de outras pessoas também, que já tem pessoas vivendo lá fora que poderia estar aqui ainda no Brasil, vivendo de outra forma. E graças a um empurrãozinho que a gente deu, né, também são vitoriosos. Então esse é o meu maior troféu assim, da minha vida. Me sinto uma pessoa hoje realizada na vida, né, por ter tantas conquistas boas, né, e voltar aqui para o Brasil, para Borrasópolis, e por onde eu ando, como eu falei, eu sinto isso, sabe? Só encontro pessoas querendo abraçar a gente. Esse eu não me volta ali, para tudo, para dar abraço, né? Eu não sei se eu sou merecedor de tudo isso, mas eu me sinto vitorioso. Colhemos os frutos que você plantou, né? Deixando o legado, né? Ai, gente, que legal, que bate-papo gostoso, hein, gente? Muito bom. Mas é isso, galerinha. Obrigado a todos que nos acompanharam. Segue a nossa página lá no Instagram, vocês que estão pelo Instagram do Nivaldo. E vocês também que estão aí, não seguem a nossa página ainda. Segue a nossa página no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Galera, sábado que vem estaremos aqui novamente. Um abração a todos, um beijão no seu coração e até semana que vem. Valeu, galera! Isso aí.